aquela mulher, como o irmão próprio disse, ela tinha um fluxo de sangue que era uma coisa nada bem-vinda naquela época. Era uma época muito machista, os homens tinham total poder sobre a mulher e ela era vista como impura pela sociedade inteira da época. E nesse momento, ela, assim como alguns outros exemplos que a gente viu que o Sérgio partilhou, também tinha escutado sobre Jesus, que era um profeta, e ela entendeu que ele tinha um poder suficiente para curar ela também. E ela superou a insegurança dela para poder chegar a Jesus. Ela, no meio de toda aquela multidão que acompanhava Jesus durante o percurso dele para a casa da filha de Jairo, tinha uma multidão, por exemplo, onde Jesus tinha uma multidão. Então ela não tinha como passar por lá sem ser percebida por toda aquela quantidade de pessoas. Ela chegou lá, passou por tudo aquilo, se ajoelhou aos pés. Não, antes disso ela percebeu que Jesus tinha poder suficiente para curar ela e deduziu que apenas tocando nas vestes de Jesus ela já podia ser curada. E como ela acreditou, como ela teve fé, isso aconteceu. E isto mostra pra gente uma coisa que acontece muito hoje em dia com muitas pessoas dentro da igreja e pessoas de fora da igreja que chegam na igreja, que é o fato de ter vergonha de se lançar para Deus. Porque o passo mais importante que uma pessoa tem na hora que ela vai aceitar Jesus, que ela vai encontrar Jesus pela primeira vez, é não se deixar levar pelo que as pessoas vão pensar. Um exemplo muito grande é de mim mesmo. Quando eu comecei a ir na Catedral da Paz, sempre ali quase no final do culto, o pastor tinha aquela oportunidade que ele pedia para as pessoas que queriam aceitar Jesus, ou uma oração específica para algum problema específico que alguma pessoa tinha. E quando eu tinha algum problema em que eu me identificava com o que o pastor dizia, eu sempre me sentia inseguro, porque naquela época eu era um pouco tímido. E eu pensava muito no que as pessoas iriam pensar de mim. Só que quando a gente percebe a grandeza de Jesus e o amor que Deus tem pela gente, o poder que Ele tem, a gente esquece de tudo isso. Quando a gente chega a Jesus, as pessoas percebem. A maioria das pessoas devem achar, quando alguém está lá no louvor, levantando a mão, pulando, gritando, dançando, as pessoas falam, é evangélico, deve ser louco por Jesus. E a gente é realmente, é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ter orgulho do que a gente sente na hora que a gente está na igreja. A gente não pode pensar no que a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está atrás da gente, a pessoa que está na frente, vai pensar. Porque Jesus não depende das outras pessoas, obviamente. Quem julga a gente, quem cura a gente, quem salva a gente não são as outras pessoas, e é sim Jesus. E o que eu entendo, quero que vocês também entendam dessa palavra, é isso. A gente não pode ter vergonha enquanto a gente está na presença de Deus. A gente tem que se lançar assim, a gente tem que buscar Deus, porque é Ele quem vai trazer o caminho para a nossa cura. Amém.